Então, vamos para o nosso estudo de número 69. Abra sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 15. O trecho que nós passaremos a estudar agora é do versículo 1 ao versículo 20. Porém, hoje, nós iremos até o versículo 9. Do versículo 10 ao 20, semana que vem nós veremos. Então, vamos ler. Mesmo assim, vamos ler todo o trecho, do 1 ao 20, mas nós iremos até o verso 9, no nosso estudo. Diz assim a palavra de Deus. Eu leio os versículos ímpares e os irmãos respondem com os pares. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: Ele, porém, lhes respondeu: Por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim? Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim contamina o homem. Ele, porém, respondeu: Toda planta que o meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Então lhe disse Pedro: Explica-nos a parábola. Não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Ok. Então, este capítulo do Evangelho de Mateus, ele pode ser dividido em dois assuntos que apontam para o que realmente era importante para Cristo, a saber, o exercício da verdade e do amor. Para Cristo é isso que é o mais importante, a verdade e o amor, né? Ensinamos a verdade e vivemos em amor, né? A verdade é vista quando o Senhor Jesus rechaça a controvérsia dos fariseus quanto ao que realmente contamina os homens, isso do versículo 1 ao versículo 20, que será o nosso estudo essa e semana que vem. E o amor é visto no restante do capítulo, quando ele, né, Jesus, cuida dos discípulos, dos gentios, curando, por exemplo, a mulher cananeia, verso 21 a 28, curando outros enfermos galileus, 29 a 31, e realiza novamente o milagre da multiplicação dos pães e peixes para alimentar aquela multidão de gentios, do versículo 32 a 39. Então, nós vemos a verdade e o amor, ou misericórdia, né, sendo revelados aqui. A verdade e o amor nunca devem ser dissociados, nós nunca podemos separar um do outro. Sem um, o outro perde o sentido de ser, né? Verdade sem amor é legalismo. E o amor sem a verdade é o antinomismo, né? É o contrário do legalismo,
A verdade sem o amor é aquela coisa fria, né? Rígida e fria, como uma pedra. E o amor sem a verdade é aquela coisa, aquela manteiga derretida, né? Aquela coisa sem consistência, que também é prejudicial, né? Tradições que invalidam a palavra de Deus, né? No verso 6, o Senhor Jesus usa essa expressão: e assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição, né? Nós vimos no estudo anterior que há uma ligação muito estreita entre o capítulo 14, do verso 34 e 36, com o capítulo 15, do verso 1 ao verso 20. Lá no capítulo 14, 34 a 36, nós vimos que a questão cerimonial é o foco aqui, porque Jesus, ele era tocado por pessoas que poderiam estar cerimonialmente impuras, e mesmo assim ele permitiu ser tocado por elas, e ele não ficou imundo com a imundícia delas, mas ele as purificou. E agora aqui no capítulo 15, nós vemos justamente essa questão. Os fariseus levantam a questão com Jesus, né? Por que os seus discípulos não cumprem a tradição dos judeus, que é ela se lavar antes de comer, né? Daqui a pouco a gente vai ver como que era isso, né? O versículo 1 começa assim, né? Então, né? Esse então que Mateus abre o capítulo 15, verso 1, pode apontar para uma ocasião subsequente, né? O que acontece depois do capítulo 14, ou mais provavelmente uma conexão dos assuntos, já que tanto no capítulo 14, no final do capítulo 14, quanto no capítulo 15, nós temos a questão aí da purificação cerimonial, né? Da lei cerimonial que deveria ser observada, né? Da tradição que deveria ser observada. Pode ser isso também, principalmente isso. Então vejamos aí no verso 1 e 2, a controvérsia dos fariseus e escribas, né? Esses escribas e fariseus nos informam, Mateus lá no versículo 1, que eles vieram de Jerusalém, provavelmente com o propósito de deterem Jesus, o que parece ficar claro pelo fato de que não tiveram outra atividade ali além dessa. Eles não fizeram mais nada a não ser ir lá perturbar Jesus. Então, possivelmente eles saíram de Jerusalém. Se você pegar no mapa, você vai ver que a distância foi boa. Saíram de Jerusalém, lá no sul, e foram até a Galiléia para perturbar Jesus, né? É impressionante como quem tem tempo de fazer coisa errada faz, né? Faz e vai longe para fazer, né? Questionando a Jesus sobre o porquê os discípulos dele transgrediam a tradição dos anciãos, né? Essa tradição dos anciãos era considerada como sendo tão obrigatória quanto a lei de Deus, visto que para os escribas e fariseus essa tradição mostrava o que a lei divina realmente significava e como deveria ser aplicada ao cotidiano, né? Dessa forma, os anciãos haviam colocado um peso muito maior que a lei havia colocado. Nós já estudamos isso quando vimos lá no capítulo 11, no verso 28 a 30, né? Quando Jesus chama as pessoas e diz: vinde a mim, vós que estáis cansados. Cansado de quem? Cansado do jugo dos escribas e fariseus, que colocaram peso excessivo sobre as pessoas. Os 10 mandamentos, eles transformaram, colocaram tantas regrinhas nos 10 mandamentos, que deu mais de 600 regras, né? Estava parecendo o Código Civil brasileiro, né? Ou a nossa Constituição, né? A nossa Constituição é que é desse jeito, né? Países desenvolvidos como os Estados Unidos têm uma Constituição com poucos artigos, que qualquer americano consegue decorar a Constituição. A nossa Constituição, nem o jurista mais versado conseguiria decorá-la, tão grande que ela é, tanto artigo que ela tem, né? O artigo civil, né? Tem mais de 1000, o Código Civil, quer dizer, tem mais de 1000 artigos, né? Olha só que absurdo, não é só no Brasil mesmo, né?
leis e mais leis para serem burladas. Mas os fariseus e escribas, eles colocaram muitas regrinhas sobre o povo, né? É certo que a lei divina, ela ordenava um viver de santidade que implicava, além de uma conduta ética e moral interna, como nós vemos lá em Levítico 19:2, vamos ler lá? Levítico 19:2. Quem achou pode ler. Levítico 19:2. Então, o chamado de Deus para o povo dele é um chamado para viver em santidade. Mas não só, né, no coração ali, como também em rituais de purificação externos. E aí nós não vamos ler, são várias referências, como Êxodo 19:10, Êxodo 30, de 17 a 21, Levítico 16, 26 e 28, Números 19, 7, 8 e 19, mostram para nós que eles deveriam observar vários rituais, né, de higiene, né, de limpeza, né, e de purificação para se apresentarem em culto a Deus, de forma que eles estivessem apresentáveis a Deus, né, de forma a eles estarem purificados. Havia também prescrição para que o povo lavasse as suas mãos. A gente pode ver isso lá em Levítico 15:11 e Deuteronômio 21:6. Mas em lugar nenhum a lei de Deus preceituava um ritual de lavar as mãos para todas as pessoas e em conexão com cada refeição, como exigiam os anciãos. Os anciãos diziam o que a lei não dizia. Eles inventaram que todo mundo tinha que se lavar, todas as pessoas tinham que se lavar em todas as refeições, né? E nós vamos ver daqui a pouco como que era esse lavar. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho, como quando a gente estudar o texto ali. Marcos nos mostra como era esse lavar, nós vamos ver isso. Esses exageros e acréscimos na lei, eles não surgiram lá no Monte Sinai, quando Deus deu os 10 mandamentos, quando o Pentateuco foi escrito. Não foi lá que eles surgiram. Eles surgiram quando? No ano 608 a.C., Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu Jerusalém e deportou a nobreza de Judá, a nobreza de Jerusalém, ele levou como escravo para a Babilônia. Entre eles estava Daniel e os seus 3 amigos, Misael. Eu decoro o nome babilônico deles e não decoro o judeu. Misael, Azarias e Ananias, não é isso? Acho que é isso mesmo. E o nome babilônio deles é Sadraque, Mesaque e Abedênego, né? Esse ficou mais fácil, né? Mas não só eles, o profeta Ezequiel também, vários outros foram levados como escravos para a Babilônia, né? E lá eles ficaram 70 anos. Após 70 anos de cativeiro na Babilônia, 70 anos, gente, né? Dona Odila, a senhora tem 70, né? Já imaginou? A Dona Odila nascendo lá e tendo a idade que tem hoje, 70 anos, como escravo na Babilônia. E aí eles voltaram para Jerusalém, sob o comando de Zorobabel, Neemias, Esdras, né? Eles voltaram para Jerusalém, reconstruíram Jerusalém, e foi aí então que surge, né, um pouco tempo depois, surge o grupo dos fariseus. Quem eram os fariseus? Os fariseus eram homens que zelavam pela tradição judaica, zelavam para resgatar ou para não deixar perder a cultura judaica, que havia sido muito enfraquecida lá na Babilônia. Então, eles vieram e começaram a fazer as sinagogas, né, do grego sinagogue, né, aprendendo com, né, ensinando com, essa a ideia. E então nas sinagogas eles ensinavam a lei para as pessoas. E com o passar do tempo,
eles começaram a ser vistos como os guardiões da lei, né? Como os admiráveis entre o povo. E aí, ao invés de ficarem somente com a lei de Deus, eles começaram a inventar regrinhas e mais regrinhas para manter a fama deles com o povo. Inventavam regrinhas, olha, o rabino fulano de tal, ele é mais rigoroso que o outro lá. Ele é mais dedicado, ele é mais santo, ele é mais sério do que o outro. Porque, olha só, além dos mandamentos, ele segue um ritual rigorosíssimo ali, né? Só que, com o passar do tempo, isso não passou de mera hipocrisia, né? E o nome fariseu passou a ser sinônimo de hipócrita, né? Então, quando a gente quer chamar alguém de hipócrita, a gente chama de fariseu, né? Mas nem todo fariseu era hipócrita. Nem todo fariseu era hipócrita. Paulo era fariseu, e ele não era hipócrita. Pelo contrário, ele tinha convicção do que ele cria, né? Ele tinha zelo, e ele cria que matando e perseguindo os cristãos, ele estava mantendo a religião judaica pura. E ele estava fazendo um serviço para Deus, ele tinha certeza disso. Até que o próprio Senhor Jesus aparece para ele e mostra para ele que ele estava perseguindo o povo de Deus. Ele estava enganado, né? Mas voltando aqui, então o que acontecia? Eles começaram a criar nessas regrinhas. Por volta do ano 200 a.C., um rabino chamado Yehudá, né, de onde veio o nome Judá, né? Yehudá, ou Gerudá, né, do jeito que está escrito aí, abrasileirado. Ele escreveu todas essas tradições, as quais são conhecidas como Mishnah, que significa repetir. A palavra Mishnah significa repetir. Então a Mishnah que ele registrou, né, as tradições que ele registrou, aquele livro de tradições ficou conhecido como Mishnah. E o rabino, ele ensinava o aluno da seguinte forma: ele lia para o aluno e o aluno repetia para ele. Era decoreba, né? Era o método da decoreba mesmo. Eles tinham que decorar o texto. Sim, até hoje. Não, mas até o próprio judeu mesmo faz assim ainda, né? E nós vamos ver, por exemplo, quando a gente lê a primeira carta de João, a gente vê que João, ele repete muito, né? E isso é algo belíssimo, né? Não há metodologia de ensino mais eficaz do que a repetição. Pode falar o que quiser, pode vir os gurus aí da didática, da pedagogia, não existe método mais eficaz para você guardar um ensinamento do que decorar. Você tem que decorar. Fórmulas de matemática. Você tem que decorar. Se você não decorar, não adianta. Você vai rodar na prova. Não adianta. Tem que decorar, não adianta. É lógico. Você pode usar um método para poder linkar ali as informações. Não há problema. Mas você tem que guardar na cabeça. E esse método da repetição é um método bíblico. Lá em Deuteronômio 6, Deus falou o que para Moisés? Com relação a ensinar as crianças? Você vai andar com seu filho ao deitar, ao levantar. Você vai escrever justamente nos umbrais das suas portas. Você vai inculcar na cabeça do seu filho. Inculcar na cabeça do seu filho. Você vai enfiar na cabeça dele ali. A ideia é essa mesmo. E o judeu, ele tem uma definição muito interessante sobre ensino-aprendizagem, que eu acho muito interessante. Especialmente nós, brasileiros, nós ocidentais, nós temos aquela preocupação em explicar para a criança. Às vezes a criança é pequenininha e você quer explicar para ela verdades, coisas que ela não vai conseguir entender. Igual mesmo, por exemplo,
A gente tem que explicar para a criança, né, que Jesus morreu na cruz para salvá-la, e a criança não entende isso. E o pequenininho não entende. O que a gente tem que fazer? Quem tem um filho pequeno, tal, o que a gente tem que fazer? Falar várias vezes. Todo dia falar para ele que Jesus morreu na cruz para salvá-lo. Ele é um pecador que precisa de Deus. E não importa se ele está entendendo ou não. O judeu ele tem uma definição que eu acho muito interessante. A cabeça da pessoa ou da criança é como uma caixa vazia. Sabe quando você pega uma caixa vazia e cruza as tampas dela ali em cima e fecha? E aí você vai pondo livros ali em cima. Vai chegando uma hora, a caixa vai fazendo assim, ó. Daqui a pouco, ela abre, cai tudo lá dentro. A cabeça da criança é da mesma forma. Fale. Vai chegar uma hora, o ensinamento vai fazer assim, ó. Vai entrar na cabecinha dela e ela vai entender. O problema nosso é que a gente não tem paciência. A gente quer que a criança aprenda, porque os bichinhos são espertos mesmo, mas a gente quer que eles aprendam na primeira, na segunda vez que a gente já falou, a gente já quer que eles já saibam. Não é assim. A gente tem que ter paciência. Né? E inculcar, né? Enfiar na cabeça de uma criança, é algo que exige paciência da nossa parte. Né? Então, é essa a ideia. Então, eles repetiam por meio da repetição, né? Então, e nessa Mishnah é dividida em 6 ordens. Olha só que interessante. Tem 6 ordens. A primeira ordem é a das sementes. A segunda é das festas estabelecidas. A terceira ordem ali que é dada na Mishnah é para as mulheres. A quarta sobre os prejuízos ou injúrias. A quinta sobre coisas santificadas ou consagrações. E a sexta, lavagens ou purificações. Era nessa última aqui que se encontravam as normas que os anciãos colocaram como tradições aqui para o povo. E eles tinham que se lavar, tinham que se lavar cuidadosamente. Abra sua Bíblia comigo lá em Marcos capítulo 7, versículo 3 a e 4. Marcos 7, 3 e 4. Aqui nesse texto, Marcos, narrando exatamente essa passagem de Mateus 15, 1 a 20, ele nos dá algumas informações aqui que não aparecem lá em Mateus. Olha só como que era esse ritual de lavagem, né, de lavar as mãos que os fariseus aqui estavam cobrando dos discípulos de Jesus. Pois os fariseus, verso 3, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem, né? Derramar água sobre eles, sobre a cabeça, sobre o corpo deles, sem tomar banho, né? Literalmente. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Então, nesse trecho que está em parêntese aí, né? Marcos nos dá a informação. Olha só como que era o ritualismo deles. O camarada, para poder almoçar, ele tinha que tomar banho. Bem, você está trabalhando lá no quintal, está podando a árvore, lá limpando o seu quintal, aquela coisa toda. Aí a dona Val chama: Edson, vem almoçar. E ele está todo sujo, todo cheio de mato, cheio de terra. Ele não vai assentar na mesa daquele jeito. Aí a dona Val vai falar: toma um banho primeiro, amor. Aí é diferente. Mas não é uma questão de salvação, não é uma questão de desobediência ou de obediência a Deus. É simplesmente uma questão de higiene. Ele não está pecando, fala assim: não, amor, eu não vou, me dá um prato de comida aqui, eu vou comer ali no cantinho ali, né? Eu estou cheio de terra aqui, eu vou comer ali no cantinho mesmo ali, porque eu tenho que terminar aquele serviço ainda hoje. Ele está pecando se ele fizer assim? De jeito nenhum. Mas era isso que os fariseus estavam dizendo: olha, os seus discípulos não observam a tradição dos judeus.
Agora olha a resposta que Jesus deu para eles, né? A resposta de Jesus aos fariseus e escribas, do verso 3 ao verso 9 aí. Primeiramente o Senhor Jesus traça um paralelo entre os seus discípulos e os fariseus e os escribas. Olha o que Jesus diz: por que vós transgredis também o mandamento de Deus? Deus maiúsculo aí, né? Na hora de digitar, eu digitei errado. O mandamento de Deus por causa da vossa tradição. Eles acusaram Jesus, os discípulos de Jesus, de quebrarem a tradição dos homens. E Jesus falou assim: olha, vocês estão preocupados com a tradição, mas eu quero dizer que vocês estão quebrando algo muito mais importante do que qualquer tradição dos homens. Vocês estão quebrando o mandamento. E isso por causa da tradição de vocês. Porque vocês querem a tradição, querem manter a tradição, e estão quebrando o mandamento do Senhor, né? Que valor tem uma tradição humana perante o mandamento de Deus? Nenhum. Nenhum. Não importa que quando você vá comer, vá fazer uma refeição, você tem uma tradição. Na minha família, desde pequeno, eu tenho essa tradição, e não importa. Essa tradição é boa para você, mas não é regra para todo mundo. Não é regra para todo mundo. A não ser para aqueles que estão junto com você. Por exemplo, tem coisas na igreja presbiteriana que é tradição da igreja presbiteriana. E não faz sentido nenhum para outra denominação observar essa tradição. Porque é tradição da igreja presbiteriana. Ela pode até copiar a gente, não tem problema. Mas se ela não fizer igual a gente, não quer dizer que eles são errados, eles são hereges por causa disso. Certo? Então não faça, né? Agora, quando se trata de um mandamento, o mandamento de Deus não é para a igreja presbiteriana ou para a igreja X ou Y. O mandamento de Deus é para todos os crentes. Né? E o mandamento de Deus é para para todos os homens, para todos os seres humanos. Somente os filhos de Deus o obedecem. Os que o desobedecem acertarão contas com ele. Né? Vamos lá. Mas como eles transgrediam o mandamento de Deus? Essa é a questão aqui. Como é que eles transgrediam esse mandamento? Aí o Senhor Jesus fala para nós aqui do verso 4 e 5, ou melhor, verso 4, ele fala do 5º mandamento. Honra teu pai e tua mãe. É o 5º mandamento. E aí, em conexão com Levítico, com Êxodo 21, 17, Levítico 20, verso 9, Jesus diz: quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Assim dizia a lei. Então Jesus apresenta o mandamento para eles. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Como que vocês quebram o mandamento do Senhor? Vocês estão preocupados com uma tradição dos homens, tradição que vocês inventaram, e dizem que essa tradição ela é importante ser mantida, porque essa tradição agrada a Deus, essa tradição até mesmo interfere na salvação, porque era esse o rigor que eles davam para as tradições. Era esse o rigor que esses fariseus davam para as tradições. As tradições ajudavam até mesmo na salvação. Né? Algo muito parecido à igreja de Roma, né? A igreja católica romana faz. Né? Ela tem o tripé da igreja católica, o tripé que sustenta a igreja católica é o clero, né? O Papa, o que o Papa diz, né? Porque eles creem que o Papa é o vicário de Cristo aqui na terra, é o substituto de Cristo aqui na terra, é o apóstolo que Deus deixou,
Então ele tem a mesma autoridade que a Bíblia, então a Bíblia é colocada na mesma autoridade que o Papa, e também tem as tradições da igreja. A bem da verdade, a Bíblia quase não tem importância para eles. O que tem importância é o que o Papa diz e o que a tradição diz. Porque segundo eles, a Bíblia é fruto da tradição. Então, a Bíblia não tem muita importância. Para nós, reformados, somente as Escrituras. Somente as Escrituras. Se o pastor chegar aqui e ensinar algo que não estiver de acordo com as Escrituras, vocês não têm obrigação nenhuma de ouvir e de obedecer. As Escrituras são a autoridade sobre a nossa vida, né? Mas eles então viam nas tradições como recursos para a salvação. E aí Jesus fala, olha, deixa eu mostrar para vocês aqui o 5º mandamento. Vejam como vocês quebram o 5º mandamento. Esses fariseus e escribas quebravam uma ordem divina por motivos gananciosos. Eles ensinavam as pessoas que qualquer ajuda material que seus pais viessem a precisar receber de seus filhos, estes poderiam alegar corbã. O que é corbã? Lá em Marcos 7:11, Marcos fala para nós, né, usa o termo corbã. Corbã era uma oferta consagrada a Deus. Quando alguém tinha algo que queria consagrar para Deus e deixar no uso da obra do Senhor, a pessoa dizia, isso aqui é corbã. Isso aqui é uma oferta dedicada a Deus. Mas vamos supor, eu lá, velhinho, né, precisando de socorro, precisando de ajuda, aí a minha filha, Ana Cristina, com um olho desse tamanho, né, nos bens materiais, na herança que eu deixei para ela, não querendo gastar a herança, o que ela fazia? Ela dizia assim, isso aqui é dedicado ao Senhor. Papai, eu não posso dar para o Senhor, porque isso aqui é dedicado ao Senhor Deus, tá? Isso aqui é corbã. Só que havia várias formas de se quebrar esse voto e de usufruir dos bens materiais que ela havia dito que era para oferta ao Senhor, que era para corbã, que era corbã. Então ela dava um jeitinho ali de usufruir desses bens que ela não queria dar para mim, né, para me socorrer. Então, para ficar com esses bens de forma gananciosa, para ficar com esses bens, ela dizia que era do Senhor Deus. Só que na hora que ela quisesse, ela ia lá e tirava, né? Ela quebrava descaradamente o voto que ela havia feito a Deus, né? E assim, então, com esse voto que poderia ser anulado de diversas maneiras, mesmo ainda pertencendo a Deus, o indivíduo ganancioso usufruía desses bens, deixando seus pais na míngua, né? E assim eles não honravam aos pais. E assim eles traziam vergonha para os seus pais, quebrando o 5º mandamento. Descaradamente. Aí Jesus fala assim, vocês estão falando das mãos sujas dos meus discípulos, enquanto vocês têm as mãos de vocês sujas de sangue. Porque deixar um pai morrer à míngua, né? Além de ser a quebra do 5º mandamento, né? Não estar honrando pai e mãe é um ato para lá de desumano, para lá de cruel, né? É um assassinato, devagarinho, né? Um assassinato lento, mas né? Jesus então profetizou, enfatizou, esse jamais honrará a seu pai e a sua mãe, né? Falando dessas pessoas que alegavam corbã, né? Alegavam corbã para poder ficar com a herança que os pais haviam deixado, né? Então o Senhor Jesus diz assim lá no verso 6, esse jamais honrará seu pai ou a sua mãe, e assim invalidais
invalidastes a palavra de Deus. Ele coloca no passado, né? Com esse ensino de vocês, vocês invalidaram a palavra de Deus, né? Não somente os doutores da tradição, mas aqueles que os seguiam, invalidavam a palavra de Deus, ou seja, desobedeciam-na. Não que a palavra de Deus seja tão frágil a ponto da desobediência humana torná-la sem valor, mas sim que quando alguém desobedece a palavra de Deus, demonstra que ela não tem valor nenhum para esse alguém. Quando alguém desobedece a Deus, desobedece a palavra de Deus, está mostrando o quê? Estou pouco me lixando, pouco importando com a palavra de Deus. Eu não me importo com a Bíblia. Não me importo com o que a palavra de Deus me diz. Não me importo com Deus. Aliás, toda vez que nós pecamos, nós estamos dizendo isso. Eu não me importo com o que Deus esteja pensando de mim. Eu não me importo com isso. Né? Sim, fica à vontade. Que a pessoa pode até se importar com o que Deus pensa, mas pelo pecado ela acaba fazendo. Ela acaba fazendo a vontade dela. E nesse momento ela está mostrando que quem é mais importante para ela? Ela mesma. Se eu quero fazer a minha vontade e não a vontade de Deus, é porque a minha vontade é mais importante, né? Então é severo isso, né? Mas é o que a Bíblia nos mostra, né? E não há nenhum exagero nessas palavras de Jesus, pois no Talmud, que é um livro dos judeus, está escrito, olha só o que está escrito lá no Talmud: por-se contra as palavras dos escribas é mais digno de punição do que por-se contra a palavra da Bíblia. Você está entendendo? Eles falaram, desobedecer o que os escribas ensinam é muito mais merecedor de castigo do que desobedecer o que a Bíblia diz. Então, quando Jesus falou, vocês invalidaram a palavra de Deus, né, vocês tornaram a palavra de Deus sem valor para vocês. É nesse sentido, vocês tornaram sem valor. Ela não tem valor para vocês, né? E aí eu cito as palavras de William Hendrickson, né? Que diz assim: ora, quando há pessoas bastante corruptas a ponto de ensinar à geração mais jovem como evadir-se das exigências de um mandamento muito importante do Decálogo, o Decálogo é os 10 mandamentos, e o fazem com o fingimento de serem muito piedosas e devotas, então merecem ser chamadas de hipócritas. É exatamente isso que o Senhor Jesus faz nos versos 7 a 9. Né? Então no verso 7 a 9, o Senhor Jesus então os acusou de hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, né? O que quer dizer que Isaías lidou com pessoas tão hipócritas quanto esses fariseus. É isso que ele está dizendo. Só, Isaías, nos dias dele, encontrou hipócritas, pessoas hipócritas, tanto quanto vocês, que invalidavam a palavra de Deus, que ensinavam coisas erradas para o povo, ensinavam os mais novos a se desviarem da vontade de Deus, né? Por isso mesmo, Isaías disse, né? Este povo, Deus através de Isaías diz, né? Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Aí Jesus fala, veja que Isaías, 700 anos atrás, falou de pessoas iguaizinhas a vocês. Porque pessoas que valorizam mais a tradição dos homens do que a palavra de Deus, são hipócritas.
Pessoas que ensinam que as tradições humanas podem salvar, podem agradar a Deus mais do que a palavra dele ser obedecida por nós, essas pessoas são hipócritas. Né? Também acusou-lhes de ensinarem doutrinas que são preceitos de homens. Como já foi explicado anteriormente, lá na página 241, aqui nesse estudo, essas doutrinas, esses ensinamentos, não passavam de tradições inventadas pelos homens que nada tinham a ver com os mandamentos de Deus. Então aí, nesses 9 primeiros versículos, nós tiramos 2 aplicações práticas, 2 lições sobre falsas doutrinas, sintetizam bem esses 9 versículos. Primeiro, falsas doutrinas desviam as pessoas da verdade, pois levam as pessoas a desprezarem a palavra de Deus. A verdade é a palavra de Deus. Falsas doutrinas, falsos ensinos, fazem as pessoas deixarem a palavra de Deus. Se você quer saber se o ensinamento que você está recebendo é falso ou é verdadeiro, observe, ele está ensinando você a deixar a palavra de Deus de lado para seguir um ensinamento que alguém deu? Pode até ser bem intencionado, irmãos. A pessoa pode estar até bem intencionada, mas se ela está ensinando você a desobedecer a Bíblia, ou, veja bem, desobedecer a Bíblia, tanto pode ser uma atitude passiva quanto ativa. Ativa é quando você está vendo aqui, honra teu pai e tua mãe, e você não honra teu pai e tua mãe, então você ativamente está desobedecendo a Bíblia. Você insulta os seus pais, você maltrata os seus pais, você está desobedecendo ativamente as Escrituras. Agora, como é que você desobedece passivamente, vamos dizer assim? Vamos pegar esse mesmo mandamento. Você vê o seu pai, sua mãe precisando de você e você não faz nada. Você finge que está tudo bem, deixa ele se virar sozinho. Você está omitindo ajuda a eles, então você está pecando por omissão. É pecado do mesmo jeito. Você está quebrando o 5º mandamento do mesmo jeito. Não é só quando a gente deixa de fazer o que é certo. Não é só quando a gente faz algo errado que a gente peca. É quando a gente deixa de fazer o que é certo. Não é isso que Tiago fala? Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está o quê? Pecando. Então, se você ouviu um ensinamento, e esse ensinamento que você ouviu não tem nada a ver com as Escrituras, não tem nada a ver com as Escrituras, não está baseado nas Escrituras, e não dá à palavra de Deus a honra que ela tem, então você está diante de um falso ensinamento. Quando eu disser para você que uma tradição da nossa igreja é mais importante do que a Bíblia, e nós vamos manter essa tradição, mesmo que alguém diga para nós que essa tradição ela não está de acordo com a Bíblia, então nós vamos manter porque era assim. Eu não sei se eu vou passar essa história do mesmo jeito que eu ouvi. Conta-se que havia uma igreja na Europa que eles haviam descoberto a fé reformada, o calvinismo, e eles ficaram maravilhados. Então tudo que dizia que era calvinismo, tudo que dizia que era fé reformada, eles queriam fazer igual, fazer do jeito que os reformadores faziam, Até que um dia alguém leu que na igreja de João Calvino as pessoas usavam chapéu dentro do culto, dentro da igreja. E aí então ele falou assim, a partir de hoje em diante aqui na igreja todo mundo vai usar chapéu. Todo mundo vai usar chapéu. Aí, quando alguém questionou, mas por que a gente tem que usar chapéu? Eu disse, não, porque os calvinistas, os seguidores de João Calvino, os calvinistas reformados, eles usavam chapéu na igreja.
As mulheres aí começou, né? As irmãs vindo com aquelas, parecia guarda-chuva, né? Aquele chapéuzão comprido, grandão, né? Os homens com seus chapéus bonitos, chiques, né? Bem, até que um dia alguém descobriu que na igreja, lá no passado, que eles usavam chapéu na igreja, é que não havia forro na igreja. E os pombos entravam. Você já imaginou bombardeio de cocô? Então eles usavam aqueles chapelões grandes para se proteger do cocô dos pombos. Agora, que sentido fazia usar chapéu na igreja se ali não tinha pombo, tinha forro e não tinha pombo? Então nem era tradição. Não tinha nada a ver com tradição, não tinha nada a ver com culto. Era só uma proteção, uma necessidade, uma proteção, só isso. Então nós precisamos tomar cuidado, porque às vezes a gente quer guardar tradições que não tem nada a ver com o culto a Deus, não tem nada a ver com o que diz respeito ao culto ao Senhor, ou à vida piedosa, não tem nada a ver. Por isso que é importante a gente sempre entender o seguinte, né? As tradições são importantes, eu não abro mão de tradições sem ter certeza de que elas já perderam a validade delas. Porque tradição humana perde a validade com o tempo. Né? Antigamente, como é que era na sua casa o telefone? Você lembra? Não era numa mesinha que tinha uma escrivaninha, alguma coisa assim, já para ficar fácil de tomar anotação e tal. Era tradição nas casas que tinham telefone, ter esse móvelzinho com assento ali, bonitinho e tal. Põe um móvel desse hoje na sua casa. A não ser que você goste de antiguidade, aí sim. Mas por necessidade? Não. Porque hoje você carrega o telefone no bolso. Ué? Pois é. Pronto. As tradições, com o tempo, elas têm que se adequar. Elas têm que se adequar. Agora, no que diz respeito a princípios do culto a Deus, nós não estamos falando de tradição. Nós estamos falando de princípios que permanecem. E não podem ser mudados. E a nossa confissão de fé é clara quanto a isso. Cânticos de salmos e hinos e cânticos espirituais, leitura e exposição da palavra, oração e a administração dos sacramentos, batismo e ceia. Isso não é tradição de homens. Isso é ordem do Senhor Jesus. Não tem como a gente fugir disso. Né? Não tem como a gente fugir disso. Bem, voltando para cá. Falsas doutrinas produzem também um culto cheio de falsidade, que aos olhos dos homens é lindo, mas aos olhos de Deus é desprezível. Tudo que nós acabamos de dizer. Você pode ter todo um tradicionalismo, todo um ritualismo, e olha, irmãos, a gente precisa tomar cuidado, né, com essa definição. É importante a gente ter bem clara essa definição. A diferença entre tradicional e reformado. Entre tradicional e reformado. Às vezes nós temos um culto tradicional e achamos que é um culto reformado, um culto conforme prescreve a nossa confissão de fé. E não é. Agora, um culto reformado é um culto bíblico. Reformado é sinônimo de bíblico. Um culto reformado é um culto bíblico. E um culto bíblico tem esses elementos que eu falei, né, que a confissão de fé fala. Cântico de salmos e hinos, leitura e exposição das escrituras, oração e administração dos sacramentos. Passou disso, começou a inventar coisa no culto, já não é mais culto a Deus. Ah, mas é tradição da igreja. É uma tradição. Por isso é um culto tradicional, mas não é um culto reformado, bíblico. E o nosso objetivo é ser bíblico. Que o nosso culto seja bíblico. Esse é o nosso objetivo. Porque somente um culto pautado nas Escrituras agrada a Deus. Para a nossa reflexão aí. Quanto mais nos apegarmos à palavra de Deus, mais
Mas não. Mais longe do erro estaremos. Quanto mais nos distanciarmos da palavra de Deus, mas o que estava acontecendo comigo ontem? Mais iludidos e impressionados ficaremos com o engano. Quanto mais longe da verdade, quanto mais longe da palavra de Deus, mais nós ficaremos iludidos e impressionados com o engano. E meus irmãos, não nos esqueçamos que Jesus disse, que no final dos tempos, o inimigo e os falsos cristos, os falsos mestres, farão sinais e prodígios no céu e na terra para enganarem, se possível, aos eleitos. A única forma de você não ser enganado é guiando a sua vida pela palavra de Deus. Não permita que as tradições humanas invalidem, tornem sem valor a palavra de Deus para você. Sejam essas tradições quais forem, elas nunca poderão estar sequer em pé de igualdade com a palavra de Deus, e muito menos mais importantes do que a Bíblia. Qualquer tradição tem de estar subjugada à palavra de Deus. Não permitamos que tradições humanas invalidem, tornem sem valor, sem validade a palavra de Deus para nós. Que Deus assim nos abençoe e nos oriente sempre na vontade dEle e na palavra dEle, hoje e sempre. Amém.